pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre educação financeira para casais. E para isso estou aqui com a Marcela, com a Denise e com o Rafael. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Denise, eu sou coordenadora da área de negócios da Barracred e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, pessoal, eu sou o Rafael, sou analista de planejamento econômico e financeiro da Barracred. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Bom, tenho uma pergunta para vocês. Como alinhar expectativas financeiras em um relacionamento desde o início? Vamos lá, uma boa pergunta. Muito mais do que presentes ou declarações que acontecem ali logo no início, é primordial que o casal converse sobre as finanças. Isso é indispensável para que o casal possa construir um relacionamento com planejamento, com propósito e com inteligência financeira. Quando o casal conversa e alinham essas expectativas, eles podem se conhecer e saber como é o perfil ali do parceiro ou da parceira. Por exemplo, no começo do relacionamento é indispensável você saber se aquela pessoa com quem você planeja uma vida, se ela tem um perfil consumista, se ela é uma pessoa que gosta de planejar o futuro, ou se ela é uma pessoa que gosta de investir, tem um perfil poupador. Você também, no começo do relacionamento, tem que entender a realidade financeira dessa pessoa, se ela tem dívidas na praça. Então, veja, são detalhes que parecem não ser significativos, mas que faz toda a diferença logo no começo. Porque quanto antes o casal firmar o alicerce ali, e falando até em área financeira, que isso é importante, mais sólida vai ser a base para que eles tenham um relacionamento com segurança, que eles tenham um relacionamento feliz, um relacionamento com respeito. Então, é necessário falar dinheiro. É difícil ter essa conversa logo no início? Claro que é, porque no início tudo é perfeito, tudo é bonito, mas quanto antes vocês têm essa conversa, com certeza mais duradouro e vai ter mais rendimento esse relacionamento. Eu concordo muito, com o que a Denise colocou, porque antes de qualquer ser humano ser um casal, ele é uma pessoa única, ele tem planos, tem objetivos, ele faz um planejamento para a vida dele. Quando você compartilha esses planos, a sua vida com outra pessoa, se vocês não estão no mesmo ritmo, se vocês não têm provavelmente a mesma percepção, se vocês não querem chegar no mesmo lugar, acaba que um pode até prejudicar o outro. Às vezes uma pessoa tem um plano de sempre sonhou sair do país. O outro já tem a ideia de construir uma casinha do lado do pai e da mãe, o outro quer poupar, o outro quer abrir um CNPJ. Então, assim, são mundos diferentes. A gente saber conversar, igual a Denise mencionou desde o início, alinha expectativas, para que não tenha frustrações, e faz com que os dois vão juntos no mesmo caminho. Acho que essa é a minha opinião. Ótimo, até mesmo porque você falando isso, me lembrou que, segundo o IBGE, 2 dos motivos principais que levam ao fim dos relacionamentos são justamente instabilidade financeira e a falta de diálogo. Então, conversar é sempre o melhor caminho e entender, alinhar as expectativas ali como pessoa, também como um casal. Agora, quais são as melhores práticas para dividir despesas de forma justa e sustentável entre os parceiros? Bom, lá em casa não tem, eu acho que na casa também, não sei do Rafa, não existe uma fórmula certa ou uma fórmula mágica. Existe o que dá certo para cada casal. Então, o que a gente vê muito no mercado, por exemplo, aí do casal ganha mais, então talvez ele assume mais dívidas, o que a gente chama de proporcional, a divisão proporcional à renda. É uma forma justa e equilibrada de um certo ponto, porque pode ser que um ganhe mais do que o outro, tá? Isso acontece bastante. Tem depois também ter uma conta individual, mas também ter uma conta conjunta. Isso é legal também, porque respeita a autonomia ali do indivíduo, mas sem perder a responsabilidade ali que o casal tem que ter sobre a casa. E também tem aquele casal que planeja tudo junto, mas que faz todo o pagamento individual.
Eles não querem perder a autonomia e vão pagando ali as dívidas que vão aparecendo, as despesas. Falar qual dos três é certo? Não sei, tem mais algum, Rafa? Eu acredito que esses são os pilares e também não entendo que existe uma fórmula mágica. Às vezes vai de casal para casal. Existe aquele casal que só o marido trabalha, só a esposa trabalha. Eventualmente alguém perde o emprego, eventualmente alguém está passando por uma transição. Então, assim, a responsabilidade maior, às vezes, ela pode mudar. Pode ser da esposa, pode ser do marido. Assim como eu vejo que dá certo os três, depende de cada perfil, né? Depende de cada visão de cada casal. Na minha casa, a gente decidiu por unir as duas receitas, né? Já que qualquer despesa é compartilhada. Então, assim, a gente não tem uma despesa só minha ou só dela. A gente trabalha em conjunto por um objetivo. Então, a gente achou que, para nós, essa era a forma mais aceitável e que a gente tenha o melhor desempenho. Não tem a forma certa, né, Rafa? O que tem é o que funciona para cada casal. Na minha casa também é assim. Nós unimos todas as receitas, as despesas, mas nós também temos ali os nossos objetivos individuais que a gente respeita, como qualquer casal também tem, né? Bom, quais são os principais erros financeiros que casais cometem e como evitá-los? Sem dúvidas, para mim, falta de diálogo, né? O fato das pessoas não se conversarem, talvez só ficar ali no celular e não ter aquele momento para conversar, como é que estão as coisas. Uma simples pergunta, como foi o seu dia hoje? Isso aí pode levar pequenos problemas, coisinhas que nós vamos deixando para trás e vai aí trazendo talvez mais problemas, que eles vão tornando-se grandes lá na frente, né? Então, hoje eu vejo que a falta de comunicação é um grande problema, não em casal, mas acredito que numa sociedade. Aí nós estamos muito tudo moderno, tudo muito digital, e as pessoas estão esquecendo ali do princípio básico, conversar, olhar no olho da pessoa. Perfeito. Eu também acredito que, além da falta de diálogo, né, que às vezes até pode ter, falta um pouco da pessoa do empenho, sabe? Muitas vezes um dos dois do casal acaba, vamos dizer assim, saindo um pouco do caminho, né? Estourando alguma despesa, fazendo algo só para ele, que vai afetar o orçamento dos dois. Os dois eles não conseguem, talvez, mesmo com o diálogo, ter uma conversa clara sobre o dinheiro. Às vezes o emocional, nesse caso, ele tem que ser um pouquinho ser deixado de lado, principalmente numa crise. Abrir mão de uma coisa que você faz diariamente, vamos pegar um exemplo, uma academia que você faz, ou alguma coisa de estética, para o bem do casal é importante. Então, acho que esse alinhamento é o principal fator que as pessoas às vezes não conversam, porque não querem abrir mão, né? É uma coisa que eu faço para mim, eu tenho esse direito, né? Todos têm. Mas às vezes essa expectativa versus a realidade pode sim trazer problemas e acarreta para os dois, não para um só. E acaba sempre acumulando, né? A gente sempre vê pessoas que abrem mão de uma coisa, se sobrecarrega, mas o outro não abre, a hora que percebe que o outro não abriu, quer voltar àquela vida que tinha, só que é uma renda só, a renda não muda, só as despesas quando você tem esse tipo de atitude. E como vocês organizam as finanças do casal? Bom, eu sou uma pessoa voltada muito para o lado financeiro, né? Acredito sempre em sempre deixar muito demonstrado as coisas. Então, em casa a gente organiza numa planilha, tá? Mensalmente nós sabemos, né, quando vai ter as receitas e diariamente ou semanalmente a gente vai organizando as despesas. Diariamente em que sentido? Cartão de crédito. É o que a gente está passando, o que é necessário, o que é supérfluo. E semanalmente aquelas contas que a gente já sabe, como, por exemplo, aluguel, financiamento de imóvel, de veículo, água, energia. A gente acredita que a planilha nos fornece informações, tá? E até insights, para a gente ver onde a gente pode estar errando, ou onde tem novas oportunidades. Organiza até para futuros gastos, ou revisão dos gastos. Por exemplo, vamos pensar assim, uma faculdade, que a gente pode escolher de novo, uma nova especialização, ou até mesmo cortar uma despesa que a gente entende que já não tem mais necessidade ou que não se encaixa mais para a gente. Em casa, nós também fazemos assim, a gente procura sempre agir com muita transparência, né? O Tiago e eu com muita clareza nas nossas finanças. O importante é não deixar o dinheiro virar um tabu. Tem que se falar de finanças, tem que se falar de dinheiro. Então, nós também temos uma planilha, nós alimentamos ali, essa planilha compartilhada e alimentamos
com as despesas, com as nossas receitas. Ali nós também temos uma dimensão de poder otimizar, de repente, gastos variáveis. Então, esse mês, de repente, gastamos um pouco mais em conta de energia, vamos tentar economizar mais no próximo mês. Então, ali fica muito bem claro a situação nossa. Mas, mesmo nós fazendo isso, nós temos ali as nossas metas, claro, em comum, meta em comum do casal, né? Às vezes precisa fazer alguma coisa na casa, uma reforma, mas também temos as individuais, como o Rafa colocou aqui, às vezes a gente quer fazer uma academia, então a gente sempre se respeitando ali, a gente vai organizando as finanças. O importante é nunca dar um passo maior do que a perna. Todo mundo saber ali, tanto eu quanto ele, até onde nós podemos ir, porque quando a gente fala em financeiro, quanto maior for o passo, depois talvez fica mais difícil a gente voltar. E aí você pode contrair dívidas, pode entrar em uso excessivo do cartão de crédito, nós também usamos essa ferramenta lá em casa, mas se não for tudo de forma equilibrada e a gente saber para onde está indo, isso pode ir virando uma bola de neve, né? Bem, como o seu trabalho na Barracred influencia as decisões financeiras do casal? Bom, trabalhar na Barracred trouxe-me uma visão muito mais estratégica sobre o dinheiro. Eu confesso que antes eu enxergava o dinheiro como uma possibilidade de comprar coisas. Hoje não, eu tenho uma visão muito diferente sobre o valor do dinheiro. E eu acredito que boa parte das pessoas também devem ter esse pensamento que eu tinha, porque hoje nós ouvimos muito falar sobre saúde física, saúde espiritual, saúde mental, e isso é essencial, deve-se falar. Mas foi na Barracred que eu aprendi o quanto saúde financeira é importante na nossa vida. Ela deve fazer parte desse conjunto que eu falei anteriormente. Deve compor esse equilíbrio, porque a saúde financeira, quando ela não está bem, ela traz problemas muito graves. E não é a consequência, de repente, só para mim, mas é para a família. Então, foi na Barracred que eu aprendi realmente a dar o valor para o meu dinheiro, né? E um outro ponto que eu aprendi na Barracred foi sobre a utilização do crédito de forma consciente. Então, às vezes, a gente tem o hábito de achar que emprestar dinheiro é ruim, que vão pagar juros. Não. O crédito, quando ele é usado de uma maneira equilibrada, ele é uma ferramenta poderosíssima para uma família. Você pode viajar, você pode ter uma casa, comprar um carro, você pode realizar sonhos. Mas tudo entra dentro do equilíbrio. Isso é muito importante. Bom, vai ser difícil acrescentar o que a Denise disse, porque realmente eu concordo com o que ela mencionou, mas também acho que a Barracred me deu uma oportunidade de ser muito religioso em questão de dinheiro também, para poder poupar e saber utilizá-lo, né? A gente vive experiências, tem oportunidades e ganha conhecimento a cada dia com a Barracred, porque é o core do negócio, porque nós trabalhamos com dinheiro, né? Então, você ter a oportunidade de estar vivenciando isso de forma profissional e poder levar para a sua vida pessoal, acho que é um ganho, né? Então, assim, você tem a oportunidade de ver um pouquinho de fora e a hora que chega em casa também vê um pouquinho de dentro. Então, você consegue conciliar as duas coisas e isso faz, eu acho, que ter o crescimento e um melhor entendimento sobre o dinheiro. Também concordo que o crédito de forma consciente não existe dívidas ruins, mas também existem aquelas dívidas boas. Se você se organizou de forma saudável para uma conquista, e naturalmente você precisa optar por um crédito para alcançá-lo, e você se organizou nesse meio do caminho, né? Que não é só o presente, mas também envolve o futuro por conta de parcelas, te ajuda a alcançar aquele objetivo de forma saudável, de uma forma até mais antecipada, né? Você consegue trazer aquele objetivo para o presente, levar essas parcelas para um futuro controlado e planejado, e ajuda no começo, meio e fim. Para mim, essa é a frase. E como você resolve conflitos financeiros com o seu parceiro ou com a sua parceira? Primeiramente, nós temos que entender e reconhecer que conflitos são normais dentro de um relacionamento. Por quê? São duas pessoas diferentes, que pensam diferentes,
mas elas têm um propósito em comum, que é construir uma vida juntos. Então, para se resolver conflitos financeiros, tem que ter muita clareza, tem que ter muita transparência. Lá em casa, por exemplo, nós procuramos entender o motivo por trás de cada escolha. Por exemplo, se eu quero comprar uma bolsa, o Tiago já me pergunta se é necessário aquela bolsa. E se ele quer comprar um tênis, eu também faço a mesma pergunta para ele. Então, a gente conversa e tenta ali, talvez, né, encontrar um meio termo. O que é importante na hora de resolver um conflito é a gente não esquecer que nós temos metas em comum, objetivos em comum. Então, talvez não é o momento para comprar aquela bolsa, porque a gente está pensando em fazer uma reforma na casa, melhoria na casa. Então, isso é importante, a gente ter consciência desses fatores. E aí, quando você está em sintonia, vocês têm ali o mesmo propósito, você vai percebendo que quando você está bem, você quer cuidar da segurança dessa pessoa e financeiramente é também cuidar dessa segurança. Ao invés de você cuidar de alguém, é você pensar no futuro dessa pessoa. Porque quando a gente está em casa, você tem que somar, você tem que multiplicar o amor, você tem que dividir sonhos juntos, você tem que planejar, relacionamento e planejamento, tem que andar de mãos dadas sempre. E com isso você vai fazendo o amor crescer lado a lado, né? E até render mais, né, Rafael? Bom, eu acho que em casa, particularmente dizendo, né, como a gente decidiu unir receitas e despesas, ter um controle, acho que eu digo até rigoroso sobre esse tema, quando aparece algum conflito, considero que a gente consegue lidar muito bem com ele. Por quê? Todo mês a gente tem expectativa versus realidade. Porque você pode ter um sonho, mas o orçamento diz a sua realidade. Ele diz até onde você pode ir, o que você pode fazer agora, você tem que manejar para um futuro distante ou presente. Mas, geralmente sim, aparecem conflitos, né, principalmente de opiniões pessoais. Eu preciso fazer isso, né, por um lado disso. O outro eu entendo que tem que vir como um intermediador, não como aquele negador, porque se o seu orçamento ele não for pelo menos um pouco maleável, você não tem nenhuma brecha, ou você não tem nenhuma oportunidade de fazer algo sazonal ou aparecer uma vontade, não está errado. Ele precisa ser claro. Mas conflitos, pequenos conflitos, diante dessa organização que a gente tem, é sempre alinhado. A gente faz isso podendo abrir mão daquilo. Ou seja, assim, eu preciso fazer isso hoje, apesar de muitas vezes eu não concordar, isso é indiferente para o que a empresa precisa fazer, a gente alinha o orçamento. Tudo se remete à planilha, na verdade, né? Eu preciso fazer isso, nós podemos ter uma opinião, mas a planilha tem que mostrar para a gente qual é o caminho. É isso que a gente faz. E como é dividir juntos, né, Rafa? Sonhar, planejar juntos, pode ser que hoje não, mas a gente se planeja juntos para conquistar lá no futuro, né? Então é aquilo que eu mencionei anteriormente. Você pode deixar pequenos detalhinhos ou pequenas coisas sem dizer, eu vou passar, porque depois lá na frente, né, pode se tornar um problema grande. Né? Nada que aquela frase, então, vamos pedir pizza sexta-feira, porque você essa é a organização do casamento. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para compartilhar um pouco da história de vocês dentro da casa de vocês. Obrigada, Carol, também, por elaborar tudo. Obrigada novamente. Nós que agradecemos. Até mais. Até.